tomamos esse momento, nos posicionando, nos colocando bem à vontade em nossos lugares e elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, um dele e sempre. Obrigada, Mestre, por ser o nosso irmão, nossa força e a nossa esperança. E que teus ensinamentos brilhem em nossos corações. Obrigada pelo teu Evangelho de Deus. Agradecemos também a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Te pedimos, Senhora, que derrame tuas bênçãos sobre nós, sobre toda a humanidade, a espiritualidade amiga que se faz presente, os mentores dessa casa e os nossos mentores individuais, os nossos anjos protetores, que nos ajudaram a chegar até aqui. E juntos, no silêncio do nosso coração, nos podemos dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo qualquer mal, pois teu é o reino e a glória sempre. Pedimos a espiritualidade amiga que ampare a nossa amiga Gislene, que vai trazer o Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Eu queria pedir para deixar os celulares no modo silencioso, para que a gente possa focar aqui nos ensinamentos de Jesus, não ser... Hoje nós vamos falar sobre a parábola do mordomo infiel, ou do administrador infiel. As parábolas de Jesus, elas são sempre de uma riqueza imensa de ensinamentos, E muitas delas nós estamos até hoje descobrindo, os detalhes, porque realmente é muito, cada palavra, se a gente for dissecar ali, tem ensinamento. E, para a nossa sorte, com o advento do Espiritismo, a gente tem tido essa possibilidade de adentrar mais profundamente no significado dessas lições, devido a todas as mensagens que a gente recebe e que vai ampliando o nosso conhecimento. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, quem esteve aqui há 2 semanas atrás, se eu salvo me engano, aquela parábola é considerada, pelos estudiosos do Evangelho como o Evangelho dentro do Evangelho, Tamanha a importância e a síntese que essa parábola faz do Evangelho, E ela é muito, muito rica mesmo. A que iremos abordar hoje, também trazida por Lucas, tem chamado muita atenção dos estudiosos, só que de uma maneira um pouco diferente com relação ao filho pródigo, que é aquele evangelho ali. Apesar de haver algumas correlações entre elas, tem sido muito desafiadora para os estudiosos. Muitos deles até chegam a considerá-la como a mais difícil, a mais complexa, a mais desafiadora na compreensão do que Jesus quis exemplificar ali, Por quê? Porque numa análise superficial, quando a gente ouve a parábola, a impressão que dá é que o mestre chega a louvar, uma atitude que não seria muito digna, que não seria muito honesta, Mas então vamos aqui à parábola, e aqui não vou ter a pretensão nessa parábola de esgotar toda
o significado dela, porque a gente precisaria de mais tempo, então eu vou abordar só os pontos principais mesmo. Então, ela está em Lucas 16, de 1 a 13, versículos de 1 a 13. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a fraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar com ela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando eu for demitido da administração, me recebam em outras casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse o primeiro: quanto deves a meu patrão? E responde: 100 cados de azeite, que era uma medida, né? Cados tem uma medida que eles usavam para o azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Aqui um detalhe, né? Que em aramaico, um risquinho a mais, um tracinho a mais que você coloca, muda ali o significado. Não ficava uma coisa rabiscada, né? Um tracinho a mais, o 100 passava a ser 50. Então, era um negócio bem, né, que dava para cobertar. Depois perguntou o outro: tu, quanto deves? E respondeu ele: 100 coros de trigo. Coros também é um outro tipo de medida naquela época que eles usavam para o trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo não são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Difícil, né? Mas vamos lá. Vamos começar analisando então o contexto histórico, né? Naquele tempo, né, lá na Palestina do século I, o que acontecia? Os senhores que tinham muitas terras, né, eles alugavam uma parte da terra para os agricultores menores, que a gente até conhece hoje como arrendamento, né? Arrendamento de terra. Já naquela época já existia. E aí como que esses agricultores pagavam a terra, né? Ao final da colheita, eles pagavam uma quantia fixa da produção. Então, por exemplo, se um plantava trigo, aí ele alugava a terra lá por 100 coros de trigo. Então, no final da produção, 100 ia para o senhor da terra. Se ele cultivava oliva, ele extraía o azeite e pagava em cados de azeite, né?
Mas havia um problema nesse negócio aí. Por quê? Supondo que a colheita não fosse muito boa, o clima não ajudou, o que acontecia? O pagamento continuava sendo o mesmo, né? Porque era fixo. Se a colheita fosse muito boa, os agricultores lucravam, porque a quantia que eles tinham que pagar era fixa, né? O que seria mais justo, né? Que fosse um percentual da produção. Mas não, o risco sempre ficava com o agricultor, né? Somente se tivesse uma grande catástrofe, uma praga, que daí eles se reuniam lá com o Senhor e tentavam reduzir, não eliminar o preço do aluguel daquela terra, né? E aí, o administrador, o senhor da terra, ele tinha um administrador, um mordomo, também era chamado naquela época de mordomo. E aí, esse mordomo, ele é que era o responsável para prestar assistência para os agricultores, para fazer os livros contábeis, para redigir o contrato de aluguel. Então, esse administrador cuidava de toda a relação com os agricultores menores que alugavam esses pedaços de terra. Então, Jesus, sabendo, né, desse processo, que todo mundo conhecia, era muito comum, né, lá na Palestina, ele utilizou dessa história para contar essa parábola. Só que ficou muito estranha, né? Por isso é que muitos estudiosos têm se debruçado ao longo dos tempos para tentar entender o que é que Jesus estava querendo dizer com tudo aquilo, né? Aparentemente ele estava provando um ato de desonestidade, o que não faz o menor sentido. Aqui a gente precisa ter em mente o seguinte: Jesus mesmo disse, né, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque nada de Jesus é da matéria, tudo é do Espírito. Então, apesar de Jesus contar uma história que se passava, né, e que todo mundo conhecia, não era para o homem material que ele estava falando, era para o nosso espírito eterno, né? Não era para aquela circunstância, ele só estava querendo fazer um paralelo, mas para a gente entender a vida no espírito e não na matéria, né? Então, a gente não pode pensar aqui em negócios, em finanças, em contabilidade do mundo material. O que a gente tem que ter em mente aqui? Que ele estava falando da relação do Criador com as criaturas e da relação das criaturas entre si. Não tinha nada a ver com dinheiro, com contabilidade, com negócio, com contrato, não tinha nada a ver com isso da matéria. Tinha a ver com o espírito. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, né? Uma primeira reflexão para a gente começar a ter uma noção dessa parábola. O que de fato a gente possui aqui nessa terra, de fato mesmo? Falamos que é meu. A gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, item 9. O que Espírito de verdade fala? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. E mais adiante, que é então
que ele possui. O que realmente nós possuímos? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, o bem que nós fazemos. Somente isso é de nossa propriedade. Então, se a gente pensar, o nosso corpo é nosso. Aqui, ó, eu faço o que eu quiser. Vai levar? Não vai. Então, não é nosso. A nossa conta bancária é nossa. Claro, sou eu que tenho senha, sou eu que posso movimentar. Vai levar? Não vai, então não é seu, né? É a casa. Não, está na escritura, tem meu nome lá, a minha assinatura. Vai levar? Não vai, então não é nosso. O carro, os filhos. Não, nasceu da minha barriga, é meu. Não. Vai levar com você? Não vai, vai ficar aqui para continuar a jornada, então não é seu. Nada do que é material é nosso. Tudo que a gente acha que tem é empréstimo do Pai misericordioso. E para que ele empresta isso para a gente? Para que a gente possa passar aqui nesse planeta as nossas provas e as nossas expiações. Para a gente se tornar pessoas melhores. A gente é só usufrutuário dos bens de Deus. Aí você vai falar assim, mas Gislene, eu fiz por merecer. Eu vou no centro, eu ajudo na cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo. A notícia não é boa aqui. Por quê? Se ainda não fez, Deus está te proporcionando tudo isso pela sua misericórdia para que você faça por merecer. Para que você faça alguma coisa com esses bens que Ele está te colocando nas mãos. Compreendido até aqui, né? Nada é nosso, é tudo um empréstimo do Senhor. Então vamos lá para a parábola. Sempre nas parábolas, o Senhor da terra, o Senhor da vinha, o pai da família, né? É tudo quem? Deus. Então, o Senhor dessas terras é Deus. Né? É a correlação que a gente faz com o Senhor da terra da parábola é Deus, nosso Pai. E nós? O que a gente é? Administrador dos bens de Deus. Porque Ele nos dá tudo, né? Ele nos dá o corpo, os filhos, o tempo, os nossos bens materiais. Então, nós somos administradores do Senhor, do mais rico de todos os senhores do universo, nosso Pai. Se a gente for analisar a história da humanidade, a nossa história, nessa, nas outras encarnações, será que a gente tem sido fidelíssimo com os bens que Deus nos coloca na nossa vida? O que a gente tem feito com eles? A gente tem zelado do nosso corpo de forma correta, tratando adequadamente, se alimentando corretamente, cuidando dele. O que a gente tem feito do nosso tempo? O que a gente tem feito das relações da nossa vida material? O que a gente tem feito com o nosso dinheiro? Mesmo que pouco. Será que está
se a gente começar a pensar assim, a parábola começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque ao invés da gente falar daquele administrador desonesto, fraudulento, de repente a gente está falando de quem? De nós. Olha como vai mudando, né? Mudando de figura. De nós que temos sido os administradores infiéis dos bens que o Senhor tem nos conferido. E este é o primeiro ponto-chave dessa parábola. E quem explica para a gente isso de uma forma muito esclarecedora é Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 75, com o título Administração. Ele fala o seguinte: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarece os cabelos à frente dos interesses coletivos, das empresas públicas ou particulares, combatendo trincas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro, a oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam no teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará um momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. Então, essa palavra está se dirigindo a nós que já temos a consciência de quantos patrimônios nos foram depositados nessa vida, né? Quantas coisas, né? Deus nos permitiu ter aqui para que a gente possa cumprir a nossa tarefa, né? E compete a nós administrarmos de forma adequada. E administrando de forma adequada os bens que Deus colocou em nossas mãos, o que vai acontecer? Nós vamos conquistar as nossas verdadeiras posses. Porque se a gente trabalhar adequadamente, nós vamos estar fazendo bem. E é isso que a gente vai levar. Então, utilizando os bens que Deus nos coloca, a gente vai angariar os nossos verdadeiros bens, né? Essa é uma ideia importante também que perpassa essa parábola, né? O Senhor nos concede bens para que possamos, em administrando corretamente, angariar os bens
para a nossa verdadeira propriedade. Bom, agora vamos para um outro ponto da parábola, não menos importante, mas talvez seja o mais difícil entendimento, que é a atitude que o administrador infiel, quando ele se dá conta, né, de quanto ele tem sido desonesto e que ele, na administração dos bens do Senhor, e que ele corre o risco de perder, corre o risco não, né, já perdeu, porque ele já, né, falou que ia demitir para ele dar conta da administração, né. Aí ele estabelece um plano de ação, né, estabelece um roteiro, vou voltar aos que devem ao Senhor, buscando de alguma maneira aliviar as dívidas. Porque ele queria o quê? Ele queria ter, né, amigos. Porque depois, na hora que ele saísse, todo mundo vai fechar as portas, né? Um administrador que foi demitido. Mas se ele fizesse isso, ele ia ganhar amigos, né? Buscando, né, de alguma forma, aliviar as dívidas para que ele possa contar com o auxílio desses mais adiante. Parece, num primeiro momento, um puro movimento ali de interesse pessoal. Ele está querendo ajudar as pessoas para depois elas ajudarem ele quando ele não tiver mais o trabalho. Mas, de novo, essa visão é muito matéria. Qual que é a visão no âmbito espiritual? Esse gesto pode ter um significado completamente diferente se a gente olha pela visão espiritual. Quando a gente entende que a gente tem recebido tanto por pura misericórdia do Pai, porque se fosse por justiça, se a gente vê o que a gente merecia mesmo, de verdade, olhando para tudo que a gente já fez, para as nossas vidas pretéritas, se a gente tivesse 1/10 do que a gente tem hoje, é muito. Então, se eu estou recebendo tanta misericórdia, de tantos bens, por que eu não posso, então, voltar e olhar para os meus irmãos, procurando diminuir as penas, diminuir as dores, as dificuldades, os fardos dele? Eu estou recebendo tanta misericórdia, por que eu não posso fazer a misericórdia também? Ser fraterno, né? Já que é todo mundo devedor, né? Então, por que a gente não se ajuda? Diminui a dor de todos, né? Porque com essa atitude, nós vamos aliviar a dor do outro e aliviar a nossa. Por quê? Os nossos débitos. Por quê? Porque nós estamos utilizando do quê? Da fraternidade, da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, eu estou cumprindo um ensinamento de Jesus, né? Estou granjeando amigos. Então, no sentido espiritual, está tudo certo. É isso mesmo. Né? Eu estou utilizando aquilo que Deus me deu para minorar o sofrimento do meu irmão. É isso que Jesus ensina, não é? Então está tudo certo. Não tem desonestidade aqui. Né? Mas a gente tem que olhar com os olhos do Espírito e não do corpo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tem uma pergunta que Kardec faz. É uma pergunta do Evangelho, não estou falando aqui, tá? Dever-se-á por termo as provas do próximo? E aí a resposta. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo? Desculpa, eu estou repetindo a pergunta. Deve alguém pôr termo às
provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Porque assim, se a gente sabe que tudo que a gente passa, todas as nossas provas, é consequência daquilo que nós fazemos, então está tudo certo. Cada um sofre o que pode sofrer. E eu vou ajudar para quê? Se cada um está seguindo o seu curso certinho. Aí eu vou lá e ajudo, eu estou minorando o sofrimento dele, mas ele tem que pagar, né? Então, muitos espíritas estavam com esse pensamento. Então, Kardec vai lá e pergunta, né? E a resposta: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que não vão até o ponto de julgar, que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as ainda mais vivas. Grande erro. É certo que vossas provas têm de seguir o curso que Deus traçou. Dar-se-á, porém, você conhecer esse curso? A gente sabe o que o nosso irmão tem que pagar e quando ele vai terminar, quando não vai terminar, a gente não sabe. A gente só sabe que ele está seguindo o curso dele, né? Sabeis até onde eles têm que ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irás mais longe? A gente sabe, por acaso, se não está finalizando ali o sofrimento daquela pessoa? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abriga. Não digais, pois, quando virdes atingido um de seus irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: veja que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com mais paciência, com mais resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Não cabe a nós julgar. A gente saber que um irmão está sofrendo por um efeito de uma causa que ele mesmo cometeu, dá um alívio no coração no seguinte sentido: Deus é justo. Existe uma razão pela qual esse meu irmão está nessa condição. Não é do nada. Só que não cabe a mim julgar. Cabe a mim fazer o que eu posso fazer com aqueles irmãos que estão a caminho junto comigo. Ser instrumento da
misericórdia divina. Porque assim eu vou estar utilizando os meus bens de forma adequada. Eu vou estar sendo um administrador fiel. Eu vou estar usando o meu tempo. Eu vou estar usando o que eu tenho de melhor para minorar o sofrimento do meu irmão. Então, não encaixa direitinho na parábola, né? Uma vez que eu percebo a misericórdia, eu amenizo a dor do meu irmão com misericórdia deles também, né? E é dessa forma que a gente vai conquistando as nossas riquezas, talvez a maior dela, a amizade, né? Por quê? Porque a gente vai vinculando corações. E que talvez serão aqueles corações, aqueles espíritos, que vão nos auxiliar quando a gente precisar. Porque a gente vai precisar um dia. Então, hoje, agora a gente estava até comentando, né, desse trabalho que a gente faz com a distribuição dos kits, o carinho com que aquelas pessoas que recebem o kit vêm todo domingo nos encontrar. Uma até falou para a Rosa: eu rezo por vocês todos os dias. Olha que coisa linda, né? Um irmão nosso de rua faleceu e foi permitido ele vir no nosso grupo de mediúnico agradecer. Vocês não sabem a bênção que era todos os dias receber esse lanche, todos os domingos receber esse lanche. Foi permitido que ele viesse até nós. Olha que bênção. Então, quando a gente vai fazendo bem, a gente vai granjeando amigos. E certamente os anjos de guarda dessas pessoas que a gente ajuda também ficam agradecidos a nós. E a gente vai formando uma rede de amizade. Isso é muito lindo. Isso é o que Jesus espera da gente, né? Tem uma mensagem muito bonita, mas que eu não vou ler, porque eu já recebi um cartão vermelho agora mesmo. Mas se vocês puderem ler, está no livro Pão Nosso, é o capítulo 111, chama Granjeai Amigos, que Emmanuel fala exatamente sobre isso. A beleza, né? Essa rede que a gente vai formando, né? Então, aquele movimento, né, aparentemente fraudulento do administrador fiel, quando a gente traz para a luz da realidade espiritual, se torna um movimento de prudência, de sabedoria, né? Não do interesse mesquinho, mas aquela doação nossa, né? E por isso que Jesus exalta, né, o administrador infiel, dizendo: das riquezas de origem iníqua, fazeis amigos. Iníquas por quê? Porque nós estamos sendo administradores infiéis. Então, o que a gente tem não é a justiça. Porque se fosse a justiça, a gente não tinha isso aqui do que a gente tem. É a injustiça. Mas a injustiça por quê? Porque é misericórdia. Não que seja justo o que a gente tem. É misericórdia. Né? Então, por que não fazer amigos? Né? Porque as riquezas que a gente tem hoje não são frutos da justiça divina, porque a gente não fez ainda por merecer, mas pela misericórdia do Pai. E nada mais justo que a gente utilize essa misericórdia para abrandar o sofrimento dos nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.
E assim, com o coração cheio de gratidão, vamos fechando os nossos olhos físicos e abrindo os nossos olhos espirituais e pedindo a Deus, nosso Pai amoroso, que visite todos nós, todos os nossos familiares. Mestre Jesus, abraça a alma de cada um e traz o seu consolo, que possamos ser merecedores do seu amor. Visita os nossos irmãos que se encontram nos orfanatos, nos hospitais, asilos, nas ruas, nas prisões, e leva a fé e a esperança. Obrigada, Mãezinha querida Maria de Nazaré, pela proteção e pelas inúmeras bênçãos que nos cercam. A espiritualidade amiga permaneça nos guiando e nos auxiliando. Jesus, segure em nossas mãos, nos leve de retorno aos nossos lares e lá permaneça conosco por todos os dias. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.